Cláudia Varjão, bem, que sessão histórica, acho eu, estamos aqui a viver na Universidade Lusófona do Porto. Eu ligo-te o microfone, é aqui, este botão. Eu vou já passar, eu vou já passar a palavra à Cláudia Varjão, mas acho que tivemos aqui dois belos retratos sobre a atualidade, não é? Independentemente de um ter sido realizado este ano num tempo recorde e o Cora no ano passado, acho que são dois filmes em que uma cineasta pensa o seu tempo. Queres começar por aí, sobre a atualidade? Quer dizer, eu não sei se hoje em dia é possível fazer cinema de outra forma. Talvez já tenha sido, mas acho que já não vivemos um tempo onde é possível, enfim, criar só num gesto contemplativo, à procura da beleza da vida. Isso está lá também. Também se respiram esses momentos, mas acho que é impossível, eu diria mesmo. Aconselho, aliás, a estudantes de cinema, se não têm o mínimo de envolvimento enfim, com o mundo, com as pessoas, não vale a pena fazer cinema neste momento. Portanto, estes dois filmes, acho que sim, não foram decisões à partida, mas enfim, senti-me dentro desta máquina de lavar a roupa, que é o momento histórico em que vivemos, é difícil. Enfim, todos terão sido, todos os momentos são desafiantes, mas vivemos momentos intensos. Foi bom ver este filme, sobretudo este sobre as eleições hoje, neste dia. Celebrar o 25 de Abril hoje foi muito bom rever o filme, e é um filme de montagem. Tá, eu estava a dizer ao João, este filme é teu, mas é verdade que é um filme muito difícil de... Eram horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas de material. Ajudou muito o ponto de vista das pessoas que guiaram o filme, mas é um filme completamente de montagem. Nasceu na mesa de montagem. A questão da condição feminina, obviamente, é uma questão que nos ocupa a todos e que a ti, como cineasta, te ocupa redobradamente, não é? O lugar da mulher, o lugar da emancipação da mulher, a par de outras minorias, a par de outros párias da sociedade maltratados. Queres falar um bocadinho sobre isso, nesta ligação entre os dois filmes, de como as mulheres são ao mesmo tempo secundarizadas, e às vezes a secundarização é internalizada, não é? Como diz uma personagem no Cora, mas também como elas são o motor, muitas vezes, da transformação social. São as educadoras, são as que vão à frente precisamente por esse papel subalterno. Enfim, tem a ver com a vida não é muito longa, não dá para abraçar tudo, é como nos filmes também, não dá para meter tudo dentro de um filme, e tendo que comprar algumas guerras, a luta da libertação das mulheres, da emancipação do género feminino, sempre me interessou. Nasci no Porto, cresci no Porto, uma cidade extremamente conservadora, numa família conservadora também, portanto o papel da mulher sempre me chamou muita atenção. Sentia-me meio desajustada entre os modelos que via à minha volta quando era miúda e aquilo que eu ia escolhendo, não é? Usava-se muito a ideia da Maria Rapaz, talvez eu fosse esse bicho esquisito que não tinha género, e portanto ver que havia figuras do género feminino que eram mais silenciosas, que não se permitiam tanto a sonhar. Acho que isso me foi despertando. Portanto, eu tenho um compromisso com as mulheres. E acho que não haverá nenhum filme meu que não passará por aí. E é isso. E depois também com os meus parceiros, lembro que com o João, na montagem do Haverá Eleições, o próprio João já atirava para... já conhecendo, não é? Já atirava para a timeline as questões das mulheres, portanto, isso está sempre lá, é sempre transversal. Eu ontem fui falar numa projeção de um filme do Paulo Rocha, Mudar de Vida, que é um filme que tem duas personagens femininas altamente opostas.
Portanto, o filme passa-se no Furadouro, no norte, na zona de Aveiro, uma zona pescatória, e tem uma personagem interpretada pela Maria Barroso, que é a Júlia, que é, quer dizer, é uma mulher de pescadores, torturada, com não sei quantos filhos, vergada pelo trabalho e pela sua condição, silenciosa, e acaba por morrer. Como este lugar mata. Como o silêncio mata, não é? Ela morre, no fim. E depois há a personagem Albertina, que é a personagem de Isabel Ruth, que é parece um sopro de vento que ninguém a agarra e que fala em emigrar e que não quer casar. Estes dois opostos do papel da mulher sempre me assombraram um bocadinho. E foi incrível ontem ver o filme. E no final estávamos a conversar. Havia uma conversa no final com o público e havia uma pessoa, para além de mim, convidada, que dizia que achava que o filme não era nada feminista, porque, quer dizer, a pobrezinha da Júlia morria. E eu acho que não, acho que o filme, enfim, o Paulo Rocha, dentro do seu tempo, tinha um olhar humanista, faz parte do cinema novo, vai para a rua, está perto das pessoas, filma os pescadores, filma as pessoas, filma aquelas mulheres desgraçadas. E eu diria que o cinema enfim, tem muitos caminhos possíveis de olhar, mas desde logo não é só um lugar de criação de mundos ideais, não é? Não é só um lugar de sonho, um lugar de denúncia. É também um lugar de representação do real. Ontem no filme do Paulo Rocha era muito claro esses dois olhares sobre a mulher, o lugar que denuncia e o olhar que permite aceder à imaginação de como é que poderia ser se nos libertássemos, enfim, da cultura que nos foi dada na educação. Enfim, dei aqui uma grande volta. Desculpem lá. Vamos já abrir a conversa ao público. Gostava só de te ouvir um pouco mais sobre uma ideia que me ocorre ao ver os dois filmes, mas em particular o segundo, Haverá Eleições, que é esta ideia do Fernando Lopes, que dá nome a esta sala de cinema onde estamos, cineasta português, que dizia que faltava ao povo português ver-se ao espelho, porque não vê cinema português. Né? E este desencontro connosco próprios tem no teu filme, por exemplo, a resposta, não é? Que bom, e todos nesta sala penso que sentimos o mesmo, que bom é vermos ao espelho, não é? Enquanto nação, enquanto comunidade de destino, não é? E vermos numa perspectiva histórica. Gostava que me falasses um bocadinho sobre, porque no primeiro filme, Cora, aliás, o título, não é, do filme, é esta figura da antiguidade que desenha o perfil, o perfil da sombra, melhor dito, do amante que parte para a guerra e que, para ficar em contacto com a sua memória, com a sua presença na ausência, fica com o seu desenho, não é, na parede. E vamos tendo as personagens que vão desfilando no filme, sempre por interposta representação, não é? Detalhes das mãos, dos gestos, etc., até às fotografias fotomaton. Mas nunca temos uma relação direta, não é? Há sempre uma mediação que é o elogio da representação, de que uma representação é o que nos faz ver melhor, compreender mais profundamente uma presença. E em relação ao segundo filme temos isso também, não é? Esta distância histórica permite-nos entender melhor o que tem sido, de alguma forma, onde nasceu e o que tem sido a democracia em Portugal, do ponto de vista de hoje. Queres-me falar um bocadinho da importância dessa representação? Em que medida fazer cinema também é criar esse espelho para nos vermos a uma certa distância crítica, lúcida, sobre a vida comum? Eu acho que a tua pergunta traz em si a resposta, não é? Não só o cinema, mas a arte em geral. Primeiro é um gesto que não parte do consciente, desde assim como ponto de partida. A pedra de toque normalmente não vem num lugar extremamente racional, e que ao longo do processo vai se tornando nesse tal espelho, nesse distanciamento que precisamos todos para nos vermos, enfim, para refletir, para acedermos a nós mesmos. Mas se calhar pensando neste segundo filme, eu acho que também há assim uma cruz ou até um olhar moralista sobre o que é o povo português, quer dizer, nós somos um país altamente inculto e empobrecido, e vemos neste filme apesar de, enfim, das vidas terem mudado um bocadinho,
Portugal continua a ser um país muito inculto, nós aqui somos todos um bocadinho privilegiados, estamos aqui a analisar o filme, acedemos ao filme, temos uma distância de análise, a tal distância que convocas, mas a maior parte das pessoas não tem acesso a este lugar de reflexão, e é a pobreza no sentido do cansaço. A vida é só trabalho. A vida é só trabalho. Não é? Para a maior parte das pessoas a vida é só trabalho. Como é que depois do trabalho ainda há espaço para reflexão, contemplação, elevação? Não há. Portanto, é um país fadado à falta de cultura, à iliteracia, não é? Continua a ser, apesar do cinema já ser um ofício mais acessível a classes sociais, como a classe média, enfim, já temos muitas pessoas de outros contextos sociais a realizar, mas ainda enfim, não temos um realizador de um bairro social a fazer filmes, não é? Portanto, enfim, não respondi diretamente à tua pergunta, porque ela já trazia a resposta em si, mas o cinema, sim, de facto, o cinema, a arte em geral, é um lugar de observação da humanidade, mas continua a ser um lugar de privilégio. Não é acessível a toda a gente. E no segundo filme é muito brutal, não é? Aquela cena que tu convocas num momento decisivo, que é aquela velha que beija a mão a Salazar, não é? A servilidade do povo, mas de uma mulher em particular, em relação à figura do patriarca, não é? E depois aquele desfile de mulheres veladas, não é? Sem fim, em que pontualmente temos uma jovem sem véu, mas é um país arcaico em 1974, não é? Um país completamente desfasado do que era o mundo moderno da Europa Central. Abrimos a conversa à plateia, parece bem, Cláudia Varjão? Vamos. Há um microfone que pode circular de mão em mão, portanto, sintam-se livres para trocarem ideias com a Cláudia Varjão, nossa convidada. Quem quer começar? Primeira participação é sempre a que mais custa, quebrar o gelo, não é? Não, jovem. É que rápida. Obrigada. Pronto, primeiro queria só elogiar, porque adorei ambos os filmes e concordo muito com esta visão de que o cinema tem de ser uma coisa política. E queria pedir-te se poderias falar um pouco sobre como é que foi o processo destes filmes. No Cora, interessava-me muito perceber de onde é que aparecem estas pessoas, porque estas pessoas em específico e como é que chegas a elas. E também como é que é trabalhar com todas estas línguas. As entrevistas foram todas feitas nestas línguas e como é que foi esse processo. E no segundo filme, um pouco aquilo que já tinhas começado a dizer sobre o arquivo, como é que é trabalhar com este arquivo que eu imagino que seja gigantesco da RTP. É isso. Obrigada. Obrigada. São ótimas perguntas. Pegando no início pelo Cora, é uma resposta que eu acho que é válida para todos os filmes. Já há pouco falei sobre isso. Dentro de um filme não cabe tudo. É preciso fazer escolhas. E, portanto, essas escolhas vão afunilando o caminho, não é? Vão direcionando onde é que está o nosso farol. Havia aqui vários elementos que já selecionavam as pessoas. Mulher, refugiada, ter estatuto de refugiada, na zona de Lisboa. Eu não podia filmar no país todo, enfim, era um processo louco, andar à procura de pessoas. Isso foi fechando. E depois há aqui um elemento muito importante para todos os filmes também, que é, para mim, naturalmente, que a pessoa também tem interesse em fazer parte do filme. Porque muitas vezes as pessoas são interpeladas e não se sentem confortáveis. Não têm interesse nenhum, não tenho tempo para isso, ainda mais numa situação, né, de refugiado, quer dizer, as prioridades mudam muito. E depois, para mim, era muito importante a representação de uma série de nacionalidades. Não estão cá todas. A Palestina, no momento em que o filme foi feito, não era possível, não tínhamos ninguém com estatuto de refugiado cá, em Lisboa. Portanto, tudo isto foi afunilando. A língua. Tive uma tradutora para cada uma delas. As vozes off foram gravadas da seguinte forma.
foram escritas primeiro. Eu fiz as perguntas de uma forma informal, só com áudio. Elas deram as respostas, foram passadas para papel, foram selecionadas, o que é que me interessaria ou não gravar em estúdio, e depois foram então gravadas. Por isso é que há um certo tom transversal a todas, não é? Assim, uma coisa íntima, que para mim, eu não percebia nada, a não ser, ok, eu tinha à minha frente a tradução quando estávamos a gravar, mas eu não sabia exatamente o que é que estavam a dizer. Portanto, guiava-me pela musicalidade. Pois havia palavras que eu já sabia, mais ou menos, mas foi um filme muito no escuro. Mas é no escuro que se vê melhor, diz, não é? Ficamos mais alerta de outras sensações. Haverá eleições, eu acho que se calhar o João Brás é que pode responder bem sobre isso, que é como é que, enfim, há uma primeira seleção, se calhar eu respondo à primeira parte e o João responde à segunda. A primeira seleção é um momento, o filme atravessa praticamente um ano, ele não ataca logo no dia das eleições, não é? Atravessa aqui o período do pré, um bocadinho, o recenseamento, como é que foi feito, portanto, esses blocos temáticos selecionavam já as imagens, portanto, tínhamos uma espécie de blocos temáticos para chegar até às eleições. E, portanto, as imagens já foram chegando, era muito material, mas já foram chegando muito organizadas. A montagem é a organização. O João é uma dona de casa de montagem assim inacreditável. Está tudo sempre sem pó, tudo muito arrumadinho, os armários todos com os livrinhos no sítio, por ordem alfabética, portanto... acho que esse lado da organização, se calhar o João pode falar um bocadinho. Francamente, eu acho importante. Não quero roubar tempo aqui à Cláudia, senão ela sempre a fazer isto, é super generosa. Mas a ideia é sempre, nos documentários, mas especialmente nestas coisas de arquivo, é abraçar o caos, não é? Não ter medo daquela fragmentação toda e a falta de sentido que tudo tem. E de começarmos a fazer ligações. É como achar. Nesse tempo as ligações têm de ser muito ilustrativas, muito pedagógicas. Às vezes podem ser coisas que funcionam por si próprias. E elas, se elas casam, elas provavelmente também vão casar com aquilo que depois nós estamos a falar. Ou seja, vamos criar nós um sentido à volta disso. Há uma ideia, há um conceito. E nós vamos encontrando lá o caminho. Não vale a pena estar com grandes planos ou grandes esquemas. Devemos seguir ali o material é uma espécie assim de rio. A gente vai seguindo e a força que ele tem, a gente vai atrás dele. Há coisas que vamos atrás delas, não sabemos bem porquê, e vão lá calhar. E é a volta disso. Parece um bocado místico. Mas é um bocadinho. Há um lado do ofício que sim, tem uma dimensão intuitiva, tendo que a intuição não é uma coisa nada mística. A intuição é um poço de saber, não é? Que nós cá transportamos sem a consciência dele. Mas sim, as coisas vão fluindo, muitas vezes sem saber exatamente se sim, se não, porque este plano ou não, as coisas vão fluindo. E eu diria que a organização é extremamente importante a ser... exatamente. É como os cozinheiros estão sempre a dizer, é preciso preparar tudo, ter a mesa limpa para pensar também claramente como as coisas funcionam bem e organizadas. Sim, o João... Eu gosto muito de trabalhar com o João, já se percebeu, não é? O Cora foi o único filme dos últimos anos que não fiz com o João, também estava assim numa coisa mais de fazer assim, de ser tudo pequenino e sozinha a fazer as coisinhas, pronto. Mas o João traz sempre muitas metáforas, somos companheiros a falar e vai trazendo sempre muitas metáforas. E as metáforas da comida vêm muito. Agora já veio o chefe na cozinha. Mas o João é uma espécie de mestre de sushi que sabe fazer o corte no naco do peixe. Eu depois até posso pedir para ser mais fininho, aquilo lá, mas o corte bruto, que é estrutural,
porque um corte mal feito na estrutura não é, da carne já estragou tudo. O corte estrutural, e aí não há mística, acho que aí há saber, há experiência que os montadores têm. E depois sim, depois vem a arte do detalhe. Mas eu diria que a boa faca, o bom corte, o bom pensamento de início, com a tábua limpa, é essencial. E pronto, e depois há sempre a metáfora recorrente, evitar os molhos, não é? Uma coisa bem cortada, não precisa de levar molhanga, não é? A molhanga é o efeito, é a música, estar ali a amassar para ver se ninguém repara que aquilo não está muito bem. Uma coisa seca, bem cortada, no cinema é tudo, sem medo. A Luísa Cunha, que esteve cá já, sim, abriu as vossas conversas. Sim, sim. Eu tenho aqui uma pergunta. Posso? Pronto, antes de mais, obrigado. Obrigada, pela partilha. Parabéns também pelos filmes. Sou um grande admirador do teu cinema, portanto, sou sempre duvidoso. Pronto, tenho aqui duas questões a colocar. Uma segunda relativamente depois ao documentário, que é uma pergunta e ao mesmo tempo uma pequena provocação, mas vamos primeiro à Cora. Pronto, antes de mais achei muito interessante, gostei muito do filme e achei até muito interessante agora estás a dizer que o João, querias fazer sozinho, não sei o quê, porque eu de alguma forma, conhecendo relativamente bem a tua obra, eu revejo muito as primeiras coisas que fizeste, aquela coisa, pronto, tinhas com a Ardósia, a falar com as pessoas, portanto, esta coisa direta, e achei muito interessante. E até se quiseres falar um bocadinho também sobre o processo, também, que acho que falaste já um pouco também sobre o processo, como é que fizeste, mas ao mesmo tempo senti que, se calhar, em relação a outras coisas, que se calhar havia mais um programa, parece que havia assim uma espécie de estruturação feita, não é? Sim. Portanto, também não sei quando é que tu decides que é uma curta-metragem ou pode ser uma longa-metragem, porque isto vai depender se tens mais ou menos pessoas, não é? Se era logo de início uma assunção que era uma curta-metragem, portanto implicava que, eu não sei se também, agora não sei de cor, se eventualmente tu demoraste exatamente o mesmo tempo para cada personagem. Não, pronto, não portanto é isso não foi pronto, a esse nível. E pronto, quando é que decidiste isso? E se eventualmente, pronto, sentiste esta coisa de pronto, que parece que há uma estratégia criativa mais, digamos, talvez mais fechada em relação a outros momentos. Já vi em que tu falavas da questão da intuição, que eu acho que é uma coisa que está muito presente, eu vejo sempre isso em muitos filmes, e acho que também está presente aqui neste filme, mas talvez, não sei se um pouco menos do que os outros, e se calhar remete também um bocadinho para as tuas primeiras obras. Pronto, isto é a primeira pergunta. Relativamente ao segundo filme, pronto, achei muito interessante e acho que faz todo o sentido, ainda mais, e acho incrível, ainda bem que, por um lado, seja na data de hoje, para tentarmos contrariar também muitas ideias que vão sendo vinculadas nestes últimos tempos. Pronto, e até, pronto, aqui a pergunta e é um bocado, pronto, isto é mais uma pequena provocação, que é, se tu tivesses que fazer um filme teu sobre a mesma questão, não é? Porque aqui há uma questão que é uma encomenda, não é? E para todos os efeitos, pronto, é uma instituição importante, até foi importante para nós, não é? Porque nós estudámos lá e fomos bolseiros, portanto, e realmente a Gulbenkian proporcionou em muitas gerações e durante muitos anos, até durante a ditadura, substituiu-se ao Ministério da Cultura. Portanto, se não fosse a Gulbenkian, se calhar muitos artistas não teriam tido oportunidades. Mas, de qualquer forma, a pergunta é, se tu, por exemplo, pronto, partindo da ideia do arquivo, não é? Porque, por exemplo, quem trabalha o arquivo, inevitavelmente, se pensamos em Revolução, em todas estas coisas, pensamos, por exemplo, em nomes como Patrício Guzmán, não é? Por exemplo, não é? Como é que seria para ti? Eu acho que está muito interessante, acho que está muito bem feito o filme, portanto não tenho absolutamente nada a dizer. Eu agora faço até a pergunta, porque pronto, é o que tu dizes, não é? Enquanto autor, às vezes nós temos que responder
encomendas, e isso é uma coisa importante também, não é? Poder responder. Eu acho que, de qualquer forma, acho que não diminui nada o teu trabalho, acho que estás presente aí, tanto enquanto autora, e era já só como desafio, se tu tivesses que fazer esse filme teu, portanto, sem ser com uma pequena, como se fosse uma encomenda, não é? Que é feita, como é que farias, por exemplo, outro filme sobre o assunto? Muito bem. Obrigado. Vamos começar pela provocação. O João Paulo Serafim foi meu professor. É um amigo, mas foi meu professor no Arco em Fotografia. E foi uma pessoa importante também. Eram aulas de reflexão e trazia sempre muitas referências. Foram aulas muito estimulantes contigo. É simples. Se o filme fosse meu, mas não tenho a certeza se funcionava. Mas eu acho que funcionava. Não havia aqui a narração. Eu acho que as imagens, eventualmente, poderiam viver por si só. Em todo o caso, eu gostei muito de fazer o filme por aqui. E gostei muito de conversar com estas pessoas que fazem parte de uma geração que está a desaparecer. Mas, provavelmente, se tivesse sido uma vontade minha de fazer este filme assim de raiz, sem este estímulo que houve da parte da Gulbenkian de ir falar com algumas pessoas, talvez o tivesse feito com tempo. Precisávamos de muito mais tempo. Precisávamos de outro orçamento para trabalhar a sonoplastia de um filme desses. Mas poderia ser um filme de arquivo sem narração. Eu acho que às vezes subestima-se o poder das imagens de arquivo, e eu acho que o filme aguentava. Dava mais liberdade de interpretação. Ficava muita coisa por fora também, sem saber. Há muitos detalhes na narração, nesta oralidade, que são incríveis. Mas responderia por aí. E tu verias-te a escrever, por exemplo, para esse objeto? Sim, tinha que ser uma coisa escrita, ou estruturada, mais ou menos a priori, mas seria um filme também de montagem. Eu não sei se o próprio método... Eu acho que seria muito idêntico como eu e o João trabalhamos. Íamos ter de trabalhar por conceitos, por momentos históricos, períodos históricos do período do pré, do recenseamento e tudo, mas eu acho que ia ser muito idêntico, processualmente. Mas é preciso muito mais tempo e muito mais dinheiro. Tanto que eu pensei nisso, a certa altura, quando houve esse convite, mas... enfim, havia um interesse da Gulbenkian em que se convidasse algumas pessoas, enfim, outros mundos de negociação, as encomendas, mais vale jogar o jogo. Sim. Porque também estar aqui a bater o pulso, a dizer isto vai ser como eu quero, só, alguém vai sofrer, normalmente vai sofrer o artista, okay? Porque ganha quem tem o dinheiro, e a Gulbenkian já não é a Gulbenkian. As coisas que eu estou aqui a dizer. Isto vai ficar gravado. Não, mas eu devo muito à Gulbenkian, em todo o caso. É uma estrutura que foi bolseira, enfim, me financiou muitos dos meus trabalhos, mas tenho um sentido crítico também, como tem sido nos últimos tempos. Em relação ao Cora, o Cora sempre foi uma curta-metragem. Foi financiado para ser uma curta-metragem. E é um filme experiência, ainda que tenha todo o seu envolvimento, o meu envolvimento político e humanista com as pessoas filmadas, mas eu concorri ao ICA para fazer uma curta e sempre foi pensado nesse sentido. De outra forma, não sei se eu faria completamente sozinha. Eu queria trabalhar uma coisa pequena que fosse enorme ao mesmo tempo, que no seu tamanho de bolso ela fosse enorme, como um livro que nós trazemos, que é pequenino, mas caramba, as portas que se abrem lá dentro quando lemos. Isso esteve sempre lá. Sim, é um filme de ideias visuais e narrativas. Havia uma proposta que é... eu acho que foi o filme que eu antecipei e que mais cumpri ao rigor aquilo que era antecipado. Quero fazer estes retratos, tenho esta ideia, é preto e branco, com um plano final a cores, fotografias ou imagens que trazem durante o retrato, ser tudo filmado em detalhe,
pequenino, tudo pequenino, à escala do fotomaton, e o plano final que remete para o presente. É um esquema matemático e que o que eu quis levar assim a esse extremo. O cinema também são ideias, acima de tudo são ideias, não é só o balanço da intuição, são ideias formais. De outra forma, também andar só a navegar no rio, só deixar a corrente levar, tenho algumas dúvidas sobre esse tipo de cinema. Senão não existia montagem. Né? Para que é que existe montagem? Para cumprir determinadas ideias. E assim, eu percebo o que dizes. Talvez os meus outros filmes são mais laços. Né? São talvez mais fragmentados. Sim, e com um tempo mais distendido, que as pessoas podem, enfim, permitir-se mais a refletir, a construir a sua própria narrativa. Há quem sofra, há quem saia. Exato. Há quem saia ao fim de 10 minutos, há quem não aguente. Este aqui vai, quem gosta da historinha bem contada está lá. Não se podem queixar nesse. E por acaso agora só relativamente à questão da escrita e das entrevistas que estavas a falar, por exemplo, tu reinterpretas um bocadinho a história ou como é que quando faz essa escrita depois como é que te aproprias ou não da história das personagens? O cinema é sempre reapropriação da realidade, de tudo. Elas contam uma história que cabe, o seu relato cabe em 10 páginas e eu vou naifar aquilo tudo para caber numa página e meia. Isso já é uma seleção narrativa, é uma edição. Portanto, aí, sim, fiz um trabalho de montagem antes. E é um filme colaborativo. Eu pedi muito coisas objetivas. Gostava de filmar a fazer isto, gostava de filmar a fazer aquilo, a partir daquilo que já tinha conhecido das pessoas, não é? Portanto, houve conversas, encontros, chazinhos, passeios, as pessoas foram-me contando um bocado as suas vidas. Aquilo era interessante filmar, aquilo também. Sim, tu tentas sempre incorporar uma coisa muito pessoal das pessoas, não é? Havia uma lista aqui de 10 cenas que queria filmar, propunha, elas estavam de acordo ou não, geralmente estiveram sempre de acordo, às vezes cortavam uma coisa ou outra, diziam, não, isso não estou confortável, podiam propor outras, mas foi um filme, era tão difícil já tudo de que se estava a falar, que estas coisas cotidianas eram questões menores. O que ali era importante era não transgredir a privacidade, não fazê-las sofrer mais do que a vida já estava a fazer, a provocar dor. Não é? Portanto, era um momento também para elas desligarem de todo o processo. Estamos a falar de pessoas que estão em Portugal há menos de um ano. A maior parte, tirando a russa, já estava cá há uns 3 ou 4 anos, a maior parte estava há menos de um ano. As pessoas não estão bem. Nem ao fim de 3 estão bem. Nem. Enfim, ao fim da vida a coisa está amenizada. Portanto, não foi uma rodagem de alegria. É momentos para estarmos um bocado distraídas, brincarmos ao cinema. Olha, queres ver o que eu filmei? Vê lá, o que é que tu achas? E nisso foi um trabalho coletivo. Estamos ali um bocadinho juntos. E tu voltares a esta coisa de realizar, sim, montar, tinha isso. Fizeste câmara. É verdade, também, o Cora veio depois do Lobicão, que é uma longa, pronto, as longas de ficção saem mais do pelo, porque envolve muita gente. Eu estava farta de pessoas, queria estar sozinha e com a câmara, e queria ir aos treinos, queria ver se estava em forma. Sabia filmar, sabia focar, sabia montar. Foi um filme teste, tipo, Varjão, como é que é? Então, agora fazem-te a papinha toda, estás sentada atrás do monitor. Vá lá ver se a menina sabe fazer. Então foi um filme teste também. Senão a gente envelhece e depois vem a malta nova e que faz tudo, diz que não é assim e que agora é assado. Não, eu quero saber. É importante saber fazer para poder trabalhar com. Não é? Porque senão é só, enfim, é só imaginação, sem saber a concretização. Apesar de estar-me a lembrar, há uma história muito boa da Teresa Vilaverde, da primeira longa, a primeira ou a segunda longa que ela faz, que são os 3 irmãos. Eu
acho que é a primeira. A segunda. É a segunda. Enfim, pois a Idade Maior era o anterior. Mas, enfim, trazia ainda pouca experiência, não é? Mas era um filme já com muito guito. Tinha muito dinheiro. E a Teresa trabalhava, se não tenho erro, com um diretor de fotografia alemão. E há um plano, que é uma espécie de... é um plano aéreo sobre Lisboa, que o plano até faz assim, parece que oscila. O filme é de, não sei que ano, mas finais 80, inícios 90? Não sei a data. Mas, enfim, não há drones. Não há drones. E a Teresa está a explicar ao diretor de fotografia este plano, é assim, por cima de Lisboa, né? E ele diz-lhe, é impossível. Isso é impossível. Ela, não pode ser impossível, assim, com aquele gênio, assim, já devia ser fresco, assim, não pode, não, tem de ser, ele não é possível. Entrar com um helicóptero pela cidade dentro, não é possível. E a Teresa responde da seguinte forma: se eu vi aqui, tem de ser possível. E às vezes isso é, de facto, um motor muito grande para fazer filmes, que é estarmos muito conectados com o nosso mundo interior, com as nossas imagens, as nossas visões, os nossos desejos. Mas, portanto, o plano acaba por acontecer, deve ter sido um helicóptero que entra por ali adentro, mas também é importante, enfim, uma proximidade com a técnica. Para mim já acho que faço parte de uma geração que toca, que mexe. Só na montagem é que eu estou com o João, desliguei completamente, não quer saber os shortcuts, pronto. Mas no resto gosto de operar, adoro máquinas, mesmo em rodagens com muita gente e com uma equipa grande de imagem, gosto de operar eu, gosto da câmara aqui, não gosto de estar sentada atrás de um monitor, enfim, gosto de olhar para alguém através do objetivo e sentir essa relação. Pronto, e o Cora era isso, é ir aos treinos, ver como é que a máquina estava. Não está mal. Uma próxima questão, uma última questão, para irmos encerrando a nossa sessão. Quem quer... Pedro Gomes, atrás de ti. Obrigado, João Paulo. André Gomes, desculpa. Saio daqui com um sentimento de felicidade enorme, não é? Já não via coisas tão concisas, como dizia um professor da Faculdade de Medicina, que exigia aos alunos, quando estudassem o doente, não é? Que comunicassem de uma forma concisa, incisa e precisa. Isto é mais do que isso, é muito mais. No primeiro episódio, no primeiro filme, temos verdadeiramente um exercício admirável de cinema, onde eu vi, de facto, o Dreyer, onde senti a mão do Bresson, onde senti a tensão do Carlo Dreyer e onde senti muito do cinema francês, de facto, em tão pouco tempo, com um tema tão dramático e tanta serenidade. Aliás, a serenidade é uma passagem dos dois filmes, é uma coisa que liga realmente os dois filmes, não é? E é esse talvez o sentimento de felicidade, não é, que me contagia. O segundo filme é um poema, que eu nunca vi fazer um poema nunca se viu fazer um poema de registros de arquivo, de filmes de arquivo, não é? E é o poema da Sofia de Melbrenner, realmente sobre a manhã do 25 de Abril, não é? Em que ela termina, a minha casa é a rua, ou não sei quê, quer dizer, aquela manhã, não sei quê, quer dizer, é de facto o poema da deputada, não é? Verdadeiramente, podia estar inscrito no começo do filme, o poema da Sofia de Melbrenner. É uma coisa verdadeiramente extraordinária do espelho límpido, não é? A invenção do espelho claro, não é? Não a invenção do dia claro, mas a invenção de um espelho claro onde nos podemos ver realmente todos, não é? A verdadeira utopia da democracia, não é? Está feito nesta serenidade com que as pessoas vêm para a rua, não é? De facto, vivem na rua, vivem a rua,
e querem arrumar a casa, querem realmente, como o seu montador, querem ter as coisas limpas, organizadas, querem ter, de facto, querem qualquer coisa, verdadeiramente, depois não quererem nada, não é? Depois de estarem cansadas do nada, não é? Do nada. Aquela imagem, de facto, da mão que é beijada, não é? É uma coisa verdadeiramente... A velha popular que vem beijar a mão do Salazar é uma coisa verdadeiramente extraordinária, talvez dos momentos mais fantásticos que eu tinha visto em iconografia salazarista, não é? É uma coisa verdadeiramente fantástica de gratidão, de proteção, é uma imagem que resume, de facto, o que foi o consulado salazarista, e, ao mesmo tempo, este filme resume também o que foi o desejo de romper com isso, de encontrar, das pessoas se encontrarem, porque estava tudo cinzento, asfixiante, não é? O poema da Sofia é admirável. Eu não consigo, infelizmente, decorar nada, e se não apetecia-me até declamar esse poema para este filme. O primeiro filme, que eu volto a dizer, é realmente um caleidoscópio de cinema, para não falar já do olho, do famoso olho com que o filme da pestana e do olho, da pálpebra, do globo ocular com que o filme começa, para não falar do bunho, é claro, mas o que eu vi aqui de cinema, deixou-me completamente num sentimento de gratidão. André, obrigada. Já que fala em poesia, há um poema de um poeta português, que é o André Tecedeiro, que diz assim... Tecedeiro, que diz assim: cada um lê no poema o poema que traz em si. Portanto, acho que não é preciso acrescentar. O André convoca os mestres do cinema porque os traz consigo, cada um tem as suas leituras, e isso é que é fantástico no cinema, cada um fazer o seu filme. Exatamente. Cláudio Varjão, acho que fechamos assim com chave de ouro, com esta reflexão e a partilha do André Gomes. Antes de darmos uma salva de palmas à Cláudia Varjão, deixem-me só deixar-vos um convite a todas e a todos. Este ciclo Great Artists on Campus não é para consumo interno, é uma oferta da Universidade Lusófona à cidade de Lisboa. Portanto, passem a palavra, por favor, ajudem-nos a divulgar. A próxima sessão e a última desta quarta temporada, retomaremos em fevereiro, a 10 de fevereiro, com Pedro Cabrita Reis, que inaugura o 5º momento, que corresponde ao nosso 2º semestre académico. Dia 9 de dezembro, fechamos esta quarta temporada com um dos grandes artistas portugueses firmados no mundo, Vils, street artist, que muito nos honra, acabou de ser pai, muito nos honra em fazer-nos esta visita, aceitar o nosso convite e fechar o 4º momento, dia 9 de dezembro, conto convosco às 3 da tarde neste cinema. Passem a palavra, por favor, Vils, falará connosco sobre o seu percurso e a sua obra. E agora sim, uma salva de palmas a Cláudia Varjão. Obrigado, Cláudia Varjão. Obrigada. Não bebeste água. Fui bebendo.